Talvez ninguém perceba. Por fora você segue fazendo o bem, segue tentando ser correto, segue escolhendo o que acredita ser o melhor caminho. Mas por dentro, algo está cansado. Não é um cansaço do corpo, é um cansaço mais silencioso, mais profundo. Aquele que não se resolve com descanso. Você ajuda, você compreende, você perdoa, ou tenta. E mesmo assim, sente como se estivesse carregando um peso invisível. E então surge uma pergunta que quase nunca é dita em voz alta. Se estou fazendo o bem, por que me sinto assim? Talvez você já tenha se perguntado isso. Talvez tenha sentido culpa por sentir esse cansaço. Como se o simples fato de estar cansado fosse sinal de falha espiritual. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para isso com mais delicadeza, sem julgamento, sem cobrança, porque na compreensão da doutrina espírita, esse cansaço não é necessariamente um erro. Ele pode ser um sinal de consciência desperta, de esforço real, de um espírito que já não vive no automático. Permaneça comigo porque vamos caminhar por esse tema com calma. Porque entender esse cansaço pode transformar a forma como você vive a sua própria reforma íntima. Existe um tipo de cansaço que só aparece depois que a consciência desperta. Antes disso, a vida segue quase no automático. Reagimos, respondemos, fazemos o que aprendemos a fazer. Mas quando a consciência se amplia, algo muda. Você começa a perceber suas intenções, suas escolhas, seus pensamentos mais sutis, e isso exige energia. Segundo a doutrina espírita, o espírito em evolução passa por fases de maior lucidez, e lucidez cansa, porque ela nos impede de fingir que não vemos, que não sentimos, que não sabemos. Você já não faz o bem apenas por hábito, faz por responsabilidade interior. E isso pesa. Não porque o bem seja pesado, mas porque ele começa a exigir coerência interna. O cansaço aparece quando o espírito deixa de viver superficialmente e começa a viver com intenção. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de amadurecimento espiritual. Muitos espíritos cansam não por estarem errados, mas por estarem tentando com sinceridade. Em algum ponto da caminhada, o fazer o bem deixa de ser apenas um gesto externo e passa a se tornar uma cobrança interna. Você começa a vigiar pensamentos, rever palavras, questionar reações, e sem perceber, transforma o ideal do bem em uma régua dura demais consigo mesmo. O Espiritismo nos ensina sobre progresso moral, mas também nos alerta sobre o orgulho disfarçado de perfeição. Às vezes, o cansaço não vem do esforço em si, mas da rigidez com que nos cobramos. Você erra e não se permite errar. Você sente e se condena por sentir, e isso vai esgotando por dentro. O bem, quando perde a ternura, vira peso. E nenhum espírito evolui sob opressão interna constante. O Cristo não chamou os cansados para exigir mais deles. Chamou para aliviar. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais misericórdia consigo mesmo. Há um conflito silencioso que muitos espíritos vivem. O que sabem e o que conseguem viver. Você entende o caminho, mas nem sempre consegue sustentá-lo emocionalmente. E isso gera desgaste. A doutrina espírita explica que o espírito avança em camadas. Não há saltos bruscos. Há assimilação gradual. Quando tentamos viver acima do que já conseguimos sustentar internamente, o corpo emocional sente. A mente pesa. O ânimo diminui. Não porque você não esteja pronto para evoluir, mas porque está tentando evoluir sem se escutar. O cansaço nesse ponto é um pedido de ajuste, não de desistência. É o espírito dizendo: vá com mais verdade, não com mais força. E ouvir isso já é um ato profundo de reforma íntima. Nem todo esforço é virtude, e nem todo cansaço é prova de mérito. Na doutrina espírita, aprendemos que a evolução é lei, mas o ritmo da evolução é individual. Em Vinha de Luz, Emmanuel nos lembra que o trabalhador do bem não deve esquecer de cuidar do próprio campo interior,
porque uma terra exausta não sustenta frutos por muito tempo. Há um ponto delicado onde o esforço deixa de ser educativo e passa a ser exaustivo. Quando você insiste além do que pode sustentar emocionalmente, o espírito começa a se retrair. O bem não pede heroísmo contínuo, pede constância possível. Jesus não exigia passos largos. Ele dizia: segue-me, passo a passo. O limite saudável não é abandono do ideal. É respeito à própria estrutura interna. Saber parar também é sabedoria espiritual. Existe um tipo de entrega que ilumina, e outra que adoece. A entrega que ilumina nasce do amor. A que adoece nasce da culpa. Muitos espíritos fazem o bem, mas engolem o próprio cansaço em silêncio. Não reclamam, não compartilham, não se permitem pedir apoio. E esse silêncio vai criando um peso invisível. Em A Luz do Espiritismo, somos lembrados de que o progresso moral não se faz pela negação de si, mas pela transformação consciente. Quando você se obriga a ser forte o tempo todo, algo dentro começa a se quebrar. O Cristo nunca elogiou o sofrimento silencioso. Ele sempre acolheu o aflito. Talvez o bem que você tanto oferece aos outros precise agora ser oferecido a si mesmo. Pausar não é retroceder, é reorganizar. A pausa consciente não interrompe a reforma íntima, ela a aprofunda. Quando o espírito pausa, a mente sai do modo reativo e entra no modo observador. É nesse estado que a consciência se ajusta, que excessos são percebidos, que intenções são realinhadas. A espiritualidade superior não exige pressa, exige presença. O cansaço muitas vezes não pede mais estudo, nem mais esforço, nem mais cobrança. Ele pede silêncio honesto. E no silêncio, o espírito se escuta. Existe um bem que não aparece, não é visto, não é elogiado. É o bem que você faz quando decide não se violentar internamente, quando escolhe não se acusar, quando aceita seus limites com honestidade. Esse é um dos bens mais difíceis e mais transformadores. A doutrina espírita nos ensina que ninguém evolui em clima de terror interior. O progresso real acontece quando há firmeza com lucidez. Você não precisa ser perfeito para evoluir, precisa ser sincero. E a sinceridade às vezes diz: hoje eu preciso ir mais devagar. Isso não é uma queda, é um realinhamento interior. Nem todo aprendizado vem da força. Alguns chegam pelo cansaço. O cansaço é um professor silencioso. Ele revela onde exageramos, onde nos cobramos além do necessário, onde confundimos disciplina com rigidez. Quando o espírito cansa, não é sinal de fracasso, é sinal de que algo precisa ser revisto. Em Vinha de Luz, Emmanuel nos convida à vigilância, mas também à compreensão de nós mesmos. A vigilância sem amor vira opressão interna. E o amor sem vigilância vira acomodação. O equilíbrio está no meio. O cansaço aponta esse meio. Ele diz: há algo aqui que precisa ser feito de outra forma. Escutar o cansaço é um ato de lucidez espiritual. Essa é uma verdade que acalma profundamente. Deus não tem pressa. A pressa é humana. Nasce da comparação, do medo de errar, da ilusão de que estamos atrasados. Mas o espírito é eterno. E a evolução respeita esse tempo longo. Allan Kardec nos ensina que cada espírito caminha segundo suas forças, suas provas e suas possibilidades. Quando você se cobra como se tivesse que chegar logo, você se afasta da pedagogia divina. O Pai não exige aceleração. Ele sustenta o processo. Talvez hoje o maior aprendizado não seja avançar, mas confiar. Há um tipo de fidelidade silenciosa que a espiritualidade valoriza muito. É a fidelidade de quem permanece, mesmo cansado. Não por obrigação, mas por escolha consciente. Você não desistiu do bem, apenas precisou ajustar o passo. E isso, aos olhos espirituais, não é recuo, é maturidade. O espírito que aprende a respeitar seus limites torna-se mais estável, mais verdadeiro, mais inteiro. A reforma íntima não pede perfeição, pede continuidade possível. Talvez hoje a mensagem mais importante seja esta:
O bem também repousa. Ele não se apaga na pausa. Ele se reorganiza. Se você anda cansado, mas ainda comprometido com o amor, com a verdade e com o progresso espiritual, confie. Nada se perdeu. A espiritualidade não te cobra pressa. Ela te acompanha. E às vezes o maior avanço do espírito é aprender a caminhar com mais suavidade. Se esta reflexão tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Seguimos com lucidez, paciência e fé raciocinada. Até o nosso próximo vídeo.